E aí, pessoal, vamos lá, né? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, né? Quem puder, se inscreva no canal, né? E seja muito bem-vindo à família. São todos muito bem-vindos. Seu like também é joinha para nós. Mas vamos lá. Um outro vídeo que eu gravei sobre o mesmo tema, entre aspas, né? Como é que se diz? Quase deu assim, né? Pode falar. Eu não gosto de debates, tá? É aquilo que eu sempre falei. Não gosto de debates porque debates sempre tem alguém que quer ganhar, né? E debater, geralmente, assim, as pessoas com pessoas que geralmente têm aquela ideia fechada, com ideia fechada não, com um ponto de vista já fechado, é difícil de argumentar, porque sempre vai bater sempre na mesma retórica, né? Então, por mais que você jogue indicadores, como é que se fala assim, exemplos, nunca tá bom, né? Então tem que ser daquele jeito. Se não for daquele jeito, a coisa não é assim. Então, como é que se diz? Fica complicado. Eu sei que eu vou apanhar aqui também, né? Como é que se diz, né? Mas vamos lá, né? Exportações japonesas despencam em abril. A pandemia de coronavírus continua provocando enormes impactos nos dados relativos ao comércio do Japão. As exportações do país em abril recuaram 21,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, registrando a queda mais profunda em 10 anos. Né? Para quem não sabe, tá? A importância das exportações é o seguinte. Vou tentar fazer uma explicaçãozinha rápida aqui, bem sutil, tá? Claro que ela é mais profunda, mas a grosso modo é o seguinte. O país, quando exporta, manda para fora, ele está vendendo. Então, se ele vende, ele está ganhando tutu, né? Está ganhando a bufunfa, a gaita, a grana. Mas, se ele não vende, né? Como é que ele cresce? Não é verdade? Então, se ele não vender para fora, ele não tem como crescer. É igual o Japão, né? Vamos dar o exemplo aqui, internamente. Se você tem você monta uma pastelaria, tá? Você tá você começa a vender seu pastel, sua pastelaria começa a crescer, né? Só que chega num ponto que se você não começar a expandir os horizontes, né? Você vai ficar só naquele núcleo, então você não vai crescer, então você tem que expandir, né, os horizontes. Então a hora que você vai ter que abrir um outro comércio em outro canto, né, ou vai ter que melhorar a sua propaganda e as pessoas vão ter que se deslocar até você, né? Ou você vai ter que fazer um sistema de entrega para você poder continuar crescendo. Só que vai chegar uma hora que você vai ter muita venda, tá? E o seu comércio ele vai permanecer daquele tamanho. Então, como é que você vai conseguir suprir as demandas daquela venda? Você não vai conseguir. Então, você vai ter que ampliar seus horizontes. Você vai ter que abrir em outros lugares, né? São isso que muita gente não entende. Mas eu vou fazer o quê, né? Tem horas que a gente precisa desenhar, mas eu não vou nem usar esse termo não, porque é complicado. Mas às vezes nem desenhando não dá certo, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês. Isso foi só um exemplo sutil, tá? Do que é um crescimento de um país, no caso. Sei que usei uma metáfora assim de uma pastelaria bem sem vergonha, mas se você levar em conta a mesma coisa assim, japonês, mas o Japão não consegue expandir as terras para o outro lado. Não consegue realmente, fisicamente não consegue. Mas e as empresas japonesas que estão indo para fora? Panasonic, Sony, Toyota, etc. Isso aí não quer dizer expansão japonesa? Fica a pergunta. Como eu disse, não vou desenhar para as pessoas entenderem, mas vamos lá. Né? De novo, as exportações do país em abril recuaram 21,9% em relação ao mesmo mês do ano passado,
registrando uma queda mais profunda em 10 anos. Ah, antes de mais nada, tá? Eu sei que vai ter gente que vai criticar isso e aquilo. Eu vou falar abertamente. Olha, vivemos num mundo basicamente democrático. Existem as liberdades de ir e vir, né? Então, se as pessoas não gostam, né, elas têm dois caminhos: criticar, descer o pau ou ir para outro lugar. Simples assim. É aquilo que eu falo assim, eu não peço para as pessoas assistirem o vídeo. Eu acho assim, tem que ter a liberdade. Tanto que eu já faço assim, um vídeo picado, as matérias picadas para as pessoas assistirem o que elas querem. Tanto que vocês não veem eu postando no YouTube, ó, não postando no Facebook, não fazendo propaganda de nada. Por quê? Meu canal é um canal simples. Eu acho que se a pessoa quer tentar assim, pegar um pouco de informação, eu acho o meu canal bacana para isso. Meu canal não é nada requintado, não tem propagandas assim, não tem entradas, né, de igual os outros canais têm. Fala assim, ah, não sei, a entradinha do cara falando tal das coisas. O meu não tem isso. Você vê que eu faço em todo vídeo a mesma coisa, que é para ser a minha entrada, a minha sem vergonhice. Mas falar que tem aqueles projetos bonitos assim, de vídeo assim, não tem. É a coisa mais simples, né? Além que acho que simplicidade é tudo. Então, aquilo que eu falo, eu procuro pegar matérias, igual no caso desse daqui. NHK, né? Mas é aquela velha história, a gente não precisa ter que ficar, entre aspas assim, porque eu confio no que eu falo. Mas é aquela velha história. Eu sou responsável pelo que eu falo, não sou responsável pelo que você entende, né? Então são duas coisas diferentes, é a mesma coisa. Muita gente fala assim, igual que teve aquela frase infeliz do Lula, né? Que graças a Deus a natureza criou o coronavírus para mostrar que o Estado, que não sei o que, parará, né? Muita gente interpretou de um jeito, muita gente interpretou de outro jeito. É a mesma coisa do Bolsonaro falando, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Então, eles são responsáveis pelo que eles falam, mas que o povo entende, que os outros entendem, eles não são responsáveis, tá? Simples assim. É a mesma coisa aqui. É aquilo que eu falo, eu sei que muita gente não vai gostar disso, que eu estou falando no meio do vídeo, no meio da reportagem, mas é só para deixar ciente, né? Porque eu não penso realmente, tá? Quem quer ficar é por livre e espontânea vontade. E se gosta, beleza. Se não gosta, como é que se diz assim? Pode entrar em contato e falar assim, eu não gostei de tal coisa, o que dá para fazer para modificar? Beleza, isso aí é uma coisa construtiva, mas agora a pessoa já chega dando voador de dois pés, já não é do meu feitio. Então, já é difícil eu responder questões assim. E ainda quando eu respondo, ainda tento ser legal, como é que se fala isso? Mas vai chegar uma hora que você ser bom é diferente de ser besta. Mas vamos lá. Estatísticas comerciais divulgadas pelo Ministério das Finanças do Japão mostram que exportações em abril ficaram em torno de 48 bilhões de dólares. Trata-se do maior recuo desde 2009, na esteira da crise financeira global. Por região, as exportações para os Estados Unidos caíram 37,8%. Veículos com destino ao mercado americano tiveram uma queda superior a 65%. Mas isso aqui, tá? Vamos levantar um ponto aqui. Ele chegou a um número tão alto porque não é só por causa do coronavírus, tá? Porque os Estados Unidos tinha taxado os carros importados. No caso, assim, todo carro que vem de fora, que entra nos Estados Unidos, estava sendo taxado. E tinha países que estavam sendo mais e tinha países que estão sendo menos. Mas de qualquer maneira existe a taxa. O que aconteceu? Porque o Trump quis alavancar as vendas dos carros americanos. Para poder fazer o quê? Aumentar os empregos nas fábricas americanas. É nada mais justo, né? Como é que se diz? É protecionismo,
americano. Nada mais justo. Algo que o Brasil deveria fazer e não faz. Simples assim. Mas o Japão também pratica esse tipo de coisa. Não, normal. Só que por causa da guerra, China, Estados Unidos e o Japão lá no meio dos dois sem tomar partido, o que os Estados Unidos fez? Já que você não vai tomar partido, beleza, então nós vamos levar o seu imposto. Aí o Japão foi lá, tentou amansar os Estados Unidos, que não sei o que, tanto que o Japão teve que fazer uma compra muito grande de grãos americanos para os Estados Unidos começar a pensar em abaixar o imposto sobre o carro japonês. Só que depois disso não postaram mais nada. Tá? Não foi relatado mais nada. Então não sei como ficou em relação aos impostos dos carros japoneses. Tá? Então essa coisa da queda superior a 65% não é só devido ao coronavírus. Tá? As exportações para a União Europeia caíram 28%. Por outro lado, as importações japonesas em abril, importação é aquele que o Japão está comprando, tá? Que está entrando no Japão e basicamente, se você for ver pela economia, o Japão está perdendo dinheiro e algum outro país está crescendo nas custas do dinheiro japonês. Simples assim, né? Por outro lado, as importações japonesas em abril sofreram queda de 7,2% em relação ao ano anterior. Elas ficaram em torno de 57 bilhões de dólares. Mesmo assim, as importações da China cresceram 11,7%, registrando o maior aumento em 9 meses. Fios têxteis e tecidos chineses, incluindo máscaras de proteção, mais do que triplicaram em relação ao ano passado. Por que você acha que o resto do mundo está de olho nisso, nesse tipo de safadeza? Porque praticamente a China é o único país que, durante a pandemia, que ainda está conseguindo crescer. Tá? Se as importações da China cresceram 11,7%, registrando o maior número em 9 meses. Já viu? Então eles estão comprando, como é que se fala assim, material barato de todo mundo para poder fazer as máscaras para revender. Simples assim, né? Se a gente for interpretar esse texto, claro que eu não vou ficar desenhando, tá? Eu já tô meio de saco cheio disso. Mas é isso aí, né? Então, se a gente interpretar as entrelinhas das coisas, o único país que está crescendo em meio à pandemia é a China. E o Japão, como é que se diz? Tomando coquinho. Né? Aqui. Imagem da NHK. Tá? Aí, ó. Então é isso aí, pessoal. Né? Então, o mesmo conceito que... Como é que se fala assim? Se alguém que assiste o vídeo quer crescer no comércio, é o mesmo conceito de um país. Só vocês levaram o mesmo conceito. Conceito não são regras, tá? São diferentes, tá? Vamos pegar por aí. Vocês podem pegar o mesmo conceito de administração do país e aplicar no comércio. Isso aí que vai fazer a coisa crescer, né? A tendência é crescer. Mas todo comércio, seja internacional ou nacional, ele passa por tempos sombrios. Vai fazer o quê? Foi a mesma coisa. Muita gente não se lembra. Tanto que o governo japonês, você vê que os enunciados nem citam. Mas a crise de 99. Deu uma crise muito grande no Japão também. Por causa desse negócio de falta de mão de obra e falta de material, esse tipo de coisa. Assim, muita gente ficou desempregado em 99, né? Nessa época. Eu tava no Japão. Né? Aí eu fui embora. Claro, como é que se diz assim? Naquela época a situação era muito diferente, era muito mais difícil as coisas no Japão. Né? Hoje as coisas estão uma beleza no Japão em relação a 99. Antigamente você andava na rua, olha lá, brasileiro ali, ó. Hoje praticamente você dá atestado em brasileiro no Japão. Nada contra, tá? Só estou falando assim, a diferença de quantidade de pessoas, tá? Que tinha.
Então, antigamente, quase não tinha jornais, quase não tinha publicações. Então, para você procurar um emprego, assim, geralmente era muito por QI, né? E as empreiteiras, assim, elas dominavam, porque eram poucas empreiteiras, então todo mundo tinha que se submeter àquilo, diferente de hoje em dia. Mas são as diferenças de cada época, né? São os ciclos, né? Praticamente o Japão passa por ciclo de 10 em 10 anos. Para quem quiser, não precisa acreditar em mim, tá? Não precisa, aquilo que eu falo, não acredita em mim, não sou influenciador digital. Mas quem quiser pesquisar, no Google tem, tá? O Japão, ele praticamente passa por um ciclo a cada 10 anos. Eu já vim falando isso nos outros vídeos. Então, quem reparar que a cada 10 anos, numa média de a cada 10 anos, o Japão passa por uma crise. 99 deu um, 2008, 2009 deu outro e agora está dando outro. 2020, 2019. Então, se você colocar as médias, é uma média de 10 anos, dá uma crise no Japão, de alguma forma. É algo espiritual? Meu, não faço ideia, mas só sei que acontece. Tá? Aí o pessoal vai perguntar assim, japonês, você não é novinho? Não, não sou. Não sou. Tá? Então, por isso que eu falo assim, eu só tenho esse rostinho assim, mas não sou novinho. Tá? Já tem uns bons caminhos andados aí. Mas é isso aí. Tá? Então, pessoal, tá? Me desculpem, tá? Por o vídeo ter ficado longo, ter colocado aquele monte de coisas no meio, que é para evitar mais confusões. Eu não vou ficar quieto para não criar mais polêmica, né? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.